Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e esse é o Mindcast 8. Hoje estamos aqui com o Henrique U. Valeu. Fala galera, tudo bom? E também estamos com o João Pedro. Olá galera, tudo bom? E nos assuntos de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre o ICS Praga, prioritariamente, que foi um evento grande que teve na Europa agora, teve mais de 1.000 jogadores. E também vamos comentar um pouquinho sobre o deck que ganhou a Alter Reality Games nesse último fim de semana agora. Então, a gente vai começar falando do ICS Praga. E para começar, vamos comentar sobre o deck breakdown do torneio, né? Os decks que entraram no top 32. Vocês estão com a página aberta aí? Então sim. Então, a primeira coisa que tem na página é o domínio da Alemanha, né? Pois é, né? O torneio foi em Praga e a Alemanha com certeza é o país mais forte no Yu-Gi-Oh! Na Europa, né? Na Europa, com certeza. Com certeza. Com certeza. E ele é seguido da Itália, na minha opinião, que foi o segundo país mais representado aí. Aham. O DN só tem italiano. É uma coisa assim, Tem muito bizarra. italiano, né? Tem muito Só tem italiano jogando, cara. Tem muito Até italiano. uns toparam. Aquele Roterrato, sei lá. Roteroto, ele topou, né? Ele topou. Vários caras do DN geralmente topam esses torneios. A Grécia também é um país muito presente no DN. Inclusive os gregos que toparam são 2 gregos que jogam no DN. O Red Gamer 7, eu acho, que topou, não foi? Não foi não. Foi o Temix, alguma coisa. Ele não é o Red Sei Gamer. lá. E acho que Olha o o Red Gamer não Panathinaikos. topou. Acho que ele é o Panathinaikos, né? Enfim, dá pra ver a hegemonia, né? É engraçado que ninguém do país local topou o torneio. A não ser que esteja no outros aí, né? Na categoria outros, mas dentre aqui não é nenhum desses. E sobre os decks, né? Você tá vendo aí, quais são os decks? Sim. A gente tem Pode falar. 12 Dracon Performa Pal, 7 Cosmo, 6 Monarchs, 4 Burning Abyss, 1 Atlantean, 1 Phantom Knights e 1 Rogue. Eu não sei qual é Foi o o outro. Monarca FTK. O Monarca FTK. Eu não sei se eles botaram o Monarca FTK nessa categoria ou se eles botaram em Monarca. Eu acho que eles inseriram no Monarca. Deve Eu ser acho que um eles Rogue, botaram tipo, no pelar. outros, né? Na verdade, eu acho que eles talvez nem saibam qual é o deck. Sabe o que eu não entendo? Pra que botar outro se é um só? Não é mais fácil escrever o que era e botar um só do mesmo Então, jeito? eles sabiam o deck e botaram um X aí. Não faz o menor sentido, tá ligado? Você botar outro e ser um deck só. É mais fácil. Mas deve ser o deck. Deve ser o deck de FTK, não é possível. Alguma coisa assim. Mas o que é interessante aí é a diferença do meta, né, cara? A gente vê 12 Dracopals, tipo, é quase o dobro do segundo colocado, enquanto aqui a gente vê a realidade bem diferente, onde Monarca domina quase que sempre todos os torneios aqui. Semanais e também outros menores, tipo DS, OTS também. É importante dizer também que lá o Draco Performa Power era mais presente do que os outros decks. E aqui não, o Monarca é mais presente que os outros decks. Aliás, o Monarca é muito mais presente que os outros decks aqui. É tipo bizarro. Então, Muito mais mesmo. Tipo, nos últimos torneios que tiveram em São Paulo, que eu acompanhei assim, olhando pelo Facebook, tipo, tinha mais Monarca do que tipo Dracopal e Cosmo juntos, sabe? Um negócio assim. E lá, por exemplo, nesse ICS tinha mais Dracopal sozinho do que Monarca. Então a representatividade, assim, em relação a números, né, brutos, é bem maior. E a que se deve isso, não sabemos. Oi? E a que se deve essa diferença do meta, por exemplo, lá do YCS Praga para os semanais aqui do Brasil? Eu acho que seja o fator valor, né? O deck é bem mais acessível, então muita gente consegue... O Monarca é muito acessível. Então, acaba que fica popularizado, né, o deck. Eu acho que não é só isso também não. Por exemplo, esse torneio é um ICS. Então, como vocês podem ver, quase todo mundo que topou não era de Praga. Então,
são pessoas que viajaram de outros lugares. Geralmente pessoas que viajam de outros lugares tendem a jogar com o que elas querem. Porque elas pegam emprestado, com que ela... Por exemplo, se eu for jogar um continental, eu vou jogar do que eu quiser esse torneio. Por mais que eu não tenha as cartas, porque eu posso pegar e pedir emprestado pra qualquer pessoa aqui do Rio, que se eu for sozinho jogar um torneio, eu consigo jogar com o deck que eu quiser. E acontece muito, né, nesses outros lugares. Então, eu acho que é muito mais próximo da realidade do interesse dos players nos decks um torneio como um ICS do que um torneio onde cada um joga com o seu próprio deck e isso é definido. Tipo, o dinheiro que a pessoa tem define mais ou menos o que ela vai usar. Num torneio como esse, muitas vezes não. Eu acho que também tem isso, entendeu? Não, com certeza. Quando você viaja pra jogar, você joga com uma porra que você quiser, tá ligado? Praticamente isso, porque viajam tão poucos aqui, pelo menos no nosso caso, né, do Brasil, que a gente quase consegue escolher qual deck que a gente quer usar num torneio. E... Pode falar. Teve um Continental que eu viajei com 4 decks, cara. Foi de 2014. Botei 4 decks. Foi. Então, tipo, você joga o que você quiser. Por via das dúvidas, você levou o deck de todo mundo, falou, até lá eu decido o que eu quero. Exatamente. Pois é, então isso mostra que os jogadores lá tendem mais a jogar com... Eles meio que podendo escolher entre o que eles quiserem, eles tendem ao Draco, né? Performa Pau. Que foi o deck que mais teve presença no top. Eu acho que eu não tenho como deixar passar o 4 Barnabys aí. Porque... né? Começou. Não, cara, eu não tenho como fazer um vídeo se eu não falar a palavra Barnabys. Tipo, vocês podem fazer um drinking game, tá ligado? Tomo um shot toda vez que eu falo Scarme. Toda vez que eu falo Dante. A gente podia mudar o nosso nome de Mindcast pra Burning Abyss, alguma coisa assim. Não, mas brincadeiras à parte, eu achei o desempenho do Burning Abyss muito bom. Tem uma outra página, um outro post, né, nessa cobertura da Konami, que eles falam todos os decks, a quantidade, tipo, tantos Dracopaus, tantos Corm, tantos Monarcas. E aí eu acho que aquele Glasgow Yu-Gi-Oh, né, que é o Glasgow é na Escócia, se não me engano. Não é? Glasgow. Ele fez um vídeo mostrando tipo, tinham tantos por cento de Dracopaus e tantos por cento entraram no top. Tipo, 12 é tantos por cento de 32 e tinham tantos por cento de Dracopaus em relação ao todo pré-top. Aí viu a diferença. E o deck que teve poucos, entre aspas, Burning Abyss no torneio, que acho que tiveram 33, entraram 4. Foi o deck que teve mais aumento entre a representatividade dele pré-top e pós-top. Assim, são números só e as pessoas interpretam do jeito que elas quiserem, mas eu achei interessante, principalmente essa análise, né, de você ver quanto tinha pré-top e quanto tinha pós-top. Bem legal. Com certeza. Né? E aí o Phantom Knight, que é um deck que foi popularizado aí pelo Jeff Jones no DS, né, que teve, a gente até comentou no último Mindcast, pra quem não viu, só dá uma olhada lá. E Atlantia, né, que é um deck que deu uma flopada, né, boa. Depois da lista deu uma melhorada. Até a gente comentou que o Mermeia era um dos favoritos, mas... mas assim, eu falei flopada, né, quando é flopada, tipo, é um deck que tem uma expectativa maior e ele não vai tão bem quanto se esperava, né. Exatamente, era isso. A gente tinha uma expectativa boa no Mermeia antes da lista e eu foi tinha mesmo. bem que a gente esperava. Eu tinha mesmo, a gente até várias vezes aqui a gente montou um e-mail para jogar. Não. Mas aparentemente ele tem algumas matches complicadas, com Dracopaus, por exemplo. Mas ele tem uma match ótima, né? Contra Monarca. Contra Monarca é uma match muito boa. Uma mas match contra Dracopaus o jogo é muito difícil, cara. Pois é. Contra Cosmo eu também acho. Apareceu. Contra Cosmo também é bem difícil. Tipo assim, são dois decks tipo, bem populares no meta, então é bem difícil tipo, o Mermeio ir bem normalmente nesses cenários assim. Não. Mas entrou um aí, vai ver ele pegou uma variância boa, alguém jogava muito bem com o deck, não sei. Pois é. E aí entrou o Mermeio. O outro foi esse Monarca FTK. Tu conhece esse deck, o Monarca FTK? Já sabe como que ele funciona ou só viu por cima? Eu vi por cima, mas não foge muito da regra, né, de como funciona um deck. É comprar e ganhar flipando a trapzinha lá que dá dano. A Live Equalizer e a Magic Explosion.
Mágico Explosive. Esse O deck não precisa falar nada. Oi? O deck não precisa falar nada, né? Em Gnir Monarca eu acho que tá todo mundo aí cansado de saber já o que faz e é muito rápido, né, cara? Você acelera bastante e proporciona aí essa porcaria dessa Magical Explosion aí, acabar o jogo muito rápido. Tipo, do tipo só você jogar, né, cara? O outro só fica assistindo você. Não tem muito o que fazer. Não, e eu acho que vale a pena a gente dizer aqui que esse deck ele é bem assustador, porque, por exemplo, a gente vai falar, o próximo, a gente vai começar a falar de alguns decks desse torneio. O primeiro que a gente vai falar vai ser do Longdown, que é um cara que fez 10-0 e perdeu no top 32 pro Monarca, que entrou em 30, Monarca FTK, que entrou em 32º. O Longdown, ele perdeu os 2 jogos começando abrindo de Dueler e 2 Warning Strike. Ele perdeu os 2 jogos desse jeito. Então, assim, isso é bizarro. Você perder do mesmo jeito assim é bizarro. Tipo, você não ganha com isso, você ganha com o que, caralho? Tudo bem que se ele tivesse, sei lá, Twin Twist no deck dele, ele comprasse, tipo, ele insta-win o Game 1, sabe? Mas o jeito que os Dracopaus estavam montados, que não tinham essas cartas, o máximo que ele podia fazer era realmente o que ele fez, que era Dueler e Warning Strike. E isso não ser o suficiente é assustador. É bizarro. Porque normalmente esses FTKs, quando são segundo e tomam alguma coisa como Strike, que é uma coisa ultra genérica, ou Dueler, que faz com que ele não possa dar Panteísme. Que caralho. Nem Panteísme, nem Asquerebo, se ele precisar, né? Mas é doido, cara. A situação fica caótica. Enfim. Então a gente já aproveitou e começou a falar do Longdown. A gente vê aqui o deck dele agora, né? Quem quer começar falando aí sobre o deck do Longdown? Escolhe, João Pedro. Deck de Dracopaus. Deck de Dracopaus aí, normal. Da última. É muito parecido com o que a gente comentou, acho que é 1 ou 2 semanas. Uma semana? Acho que foi semana passada. O último Mindcast foi semana passada. Foi semana passada. Que era com Painful Decision. Painful Decision? O nome da carta? Isso, é Painful Decision. Eu sempre confundo a Painful. Tá. Aí beleza. Ele usa Ariadne nesse deck pra fazer combo de Ariadne, que é muito forte no Mirror-Match. E eu imagino que ele imaginou que a Mirror-Match era a match principal que ele tinha para ir bem nesse torneio. E aí ele montou o deck muito forte no Mirror-Match. Tem Strike, que é muito forte. Começar combando com a Ariadne na Mirror-Match muito forte. Muito, muito forte mesmo. É muito isso aí. E por isso que ele jogou com esse deck, muito parecido com o do Longdown. Então, pode falar. E o Wu caiu. Aí. O Wu caiu agora. Vamos continuando. Vamos continuar. Aí então ele usa diferente, que eu acho que vale ressaltar nesse deck do que a gente falou de semana passada, que ele usa um Soul Charge e 2 Eccentric no main deck. No outro deck eu acho que tinha um Eccentric de 1/9 e nessa ele mudou para usar 2. Tira o som aí. Bota o fone aí. Pronto, fala aí, João Pedro. Então, ele usou 2 Eccentric também porque é muito difícil de lidar com campos na Mirror que você não tenha um Mystical para dar. E o Eccentric é buscável e normalmente, por exemplo, se você faz um campo com os monstros Dracos, você faz Majestic. Então você busca os Eccentrics e se o cara passar pelo seu campo e setar Strike, você tem resposta para as Strikes e você consegue tentar na volta. Que é basicamente o que o Eccentric faz. Além de ser uma carta muito boa para o Monarca, etc. Tudo isso que você falou aí eu concordo bastante. A Eccentric é uma carta que está sendo bastante usada ultimamente. Muito pelo que você falou da Alt no Monarca, ser uma carta que você busca no turno 1 é ultra segura, quando você dá Majesty e busca Eccentric. Mudanças que... Esse deck é com certeza baseado no decklist do... esqueci o nome dele. Danny Wu. Ele até falou, o Longdown fez o deck profile, quem quiser ver, tem lá. Ele até falou que eles conversam, o Danny Wu e o Longdown, então o deck foi totalmente baseado no deck do Danny Wu. Então,
As principais realmente mudanças, um deck né? totalmente baseado. As principais mudanças eu acho que foram. Eles mudaram. Na verdade, o main deck, eu montei o deck no DN pra poder tirar foto e botar aqui. As principais mudanças foram que saíram os Unexpected Day, né? E um Payphone Decision. E aí entrou um Eccentric Mais um Eccentric. e Soul Charge E e o Soul Hijack. Charge. E o Hijack. E o Soul Charge é bom, é importante nesse deck, porque você toma. Como a Mirrormatch é muito popular e você pode tomar strike nas suas penduladas, Soul Charge é uma carta para, por exemplo, te dar um out quando você toma counter. Então, se você pendula forte, toma strike, você volta com Soul Charge, você não tem a Battle Phase, mas você consegue montar o campo, principalmente com um monte de Draco, você consegue fazer Ignister, tipo Castel, desmontar o campo do cara e voltar com alguma coisa, sabe? Que é basicamente a ideia. Pode falar. Não, outra coisa que acontece bastante com Soul Charge é que muitas vezes você faz o seu combo com Dinoster e Ignister e aí você faz o grande turno 1. Depois disso você pode dar Soul Charge e trazer o Ignister do Grave, tá ligado? Isso é forte pra caralho. É muito forte. O ressuscitou? Ressuscitei, estou aqui de volta. Boa. A gente tá falando aqui do deck do Longdown ainda. Uhum. E aí o deck é basicamente isso, que nem o outro. Muito do deck a gente falou no outro Mindcast, então quem ainda não tiver visto falar, a gente não vai estender muito aqui nesse, porque ele é muito parecido com o outro. Muito parecido. A principal diferença no side é que ele botou 3 Imperial Iron All e tirou umas stats. Ele tirou um Maxi, se eu não me engano, um Psyblock e mais alguma carta que eu não me lembro. Acho que foi Twin Twister. Foi Twin Twister, foi isso mesmo. Foram essas cartas. O extra é quase o mesmo, a diferença é que ele usa um Kibiton no lugar da Hand, Giant Hand. E é isso, né? O Kibiton pode fazer com Mágica Restrict, né? Então, e com o Imperial Iron All. Tipo, contra Monarca. Com o Imperial Iron All também. Então é uma carta bem legal. Faz bastante sentido quando você bota os Imperial Iron Alls colocar o Kibiton também, né? Sim, com certeza. Então é mais ou menos isso esse deck. Você quer acrescentar alguma coisa aí ou... Não, acho que foi. Não posso opinar sobre isso. Não sou capaz de opinar sobre isso. Eu não sou capaz de opinar esse sobre deck isso. Não vi. Beleza. Então vamos pro próximo deck aqui, que é do Jake Quincy, que topa praticamente todos os torneios da Europa. E Sim, ele ainda não sempre ganhou. Ele topa. Ele topa todos os torneios, é incrível. Mas ele não ganha. Ele só topa. Ele chegou bem perto dessa vez, acho que foi mais perto que ele chegou. Se eu não estou enganado, acho que ele não fez final ainda. Ele jogou de Monarca. E é um Monarca um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Deixa eu começar falando, ele usa 3 corais. Eu vou falar das cartas diferentes, né? Ele usa 3 corais e 3 reds sem blue. Ele não usa o blue Quantum e nem teleporte. Ele só usa só os reds, como basicamente um Cyber Dragon. E o Kurais, porque tem interação com os amiguinhos aqui e tal, compra carta. E outra coisa que esses decks com quanto tendem a usar múltiplos returns. Então é mais ou menos isso o main deck, né? E o Maxi, né? Que nem todo mundo usa no Monarca. Com certeza. E é importante vários Kurais também, que ele interage com o return e você consegue linkar lá para buscar e depois destruir para comprar carta. Então, 3 Kurais é muito bom nesse deck, principalmente porque você consegue fazer essa jogada e você ainda tem mais Kurais para fazer Ether no turno, claro. 3 Kurais por causa disso e o Power Ranger lá vermelho, super contra. É muito bom no primeiro turno. É verdade. Tem o Twin Twister também, né? O que você acha do Twin Twister no Monarca? O Twin Twister eu acho uma opção interessante, né? Até porque ele simplesmente para se ele for parar do normal summon dele, o principal, né? Então é um meio de tanto como garantir que você vai poder rodar o seu deck, quanto tirar alguma potencial ameaça que o cara pode ter, né, cara? E tem algumas cartas que são semi-descartáveis, né? Tipo o Prime, o Quanto azul, o Quanto vermelho, o próprio Panteísmo. E esse deck faz muito plus, então muitas vezes você tem até carta lane para poder descartar. O Jake Kinsey falou na profile que gostou bastante do Twin Twister.
O Twin Twister parece uma carta ótima. Até porque o deck mais popular desse torneio era o Dracopaus com múltiplos strikes, então dar um Twin Twister em 2 strikes depois do combo do cara, sendo segundo, era algo... Tá. Pois é, o que eu tava pensando. Muitos jogadores jogaram de Dracopal com Ariadne Strike, nem você falou. E aí, se você não usa Twin Twister no Monarca com esse deck de Idea e Eidos, tipo, você perde o jogo. Como que você faz? Você toma qualquer coisa e passa. Assim, tem maneiras de você jogar em volta, com returns, te linkando, tipo, dá, sabe? Mas é meio esquisito, sabe? Não é de bobeira. Não, você tem que ter o return, tem que ter o jeito de tributar. Uhum. São bem difícil, né, cara? Pode acontecer. A consistência do cara conseguir adicionar counter e você ter que ter tipo 2, 3 cartas pra dar um drible, né? Compensa bem mais garantir com o tech mesmo. E não necessariamente você ainda vai conseguir quebrar o campo depois disso tudo, né? Uhum, exatamente. E você vai acabar tomando strike no Ether no outro turno. Ela não vai sumir dali, ela vai continuar ali, sabe? Uhum. No side deck, vocês têm alguma coisa que vocês acham que vale a pena ressaltar? Tem um Trap Eater maroto aí. Esse Trap Eater é safado. Ele destrua mais que a restrict do oponente. Uhum. É o texto novo dele. Eu sempre gostei do Trap Eater. O Trap Eater sempre foi interessante. Mas eu acho que não, o Battle Fader que ganhou o jogo pra ele, bizarro. Não, o jogo que ele não deveria ter perdido. Esse jogo que o João Pedro tá falando... Não, desculpa, João Pedro, é que esse jogo que você tá falando, eu fiz um vídeo sobre, então quem quiser saber do que a gente tá falando, é só ver lá o... não, é isso que eu ia falar pra ver o vídeo do Battle Fader. Mas acho que só isso. Desse deck... ele usa uns Eclipse aí, eu não sei direito pra quê. Eu também não. Não entendi muito bem esses Eclipses, não. Não entendi mesmo. O Scald ele deve usar quando ele é primeiro. Scald é uma carta bem boa, né? Acho que o Eclipse é pra... Bom, não sei, eu ia falar Fog King, mas... só o Fog King com ataque, né? Fog King com ataque. Pra Mirror Match, eu acho, então, né? Deve ser, faz sentido. O Fog. Ele tem mais alguma coisa contra Fog King aí? Não, né? Tem um... Dark Hole não é melhor, não? Pois é isso que eu tava pensando. Pois é. Mas talvez se o cara tiver March Fog King. Isso existe? Sei lá, cara. Sei lá, cara. Acho que a gente tá... Às vezes nem é isso, né, cara? A gente tá quebrando a cabeça aqui. Talvez seja outra coisa. Eu sei que ele falou mal do site dele. Ele falou, meu site tá horrível. Eu usei, 3 cartas. Ele falou. Lá no profile dele. Assim, ele deve ter tido algum raciocínio pra botar essas cartas aqui. Na verdade. Com certeza. Então é isso, né? Mais ou menos desse deck. Não tem muito mais o que falar. Esse deck é bem... Ele é um pouquinho diferente, mas ele não usa nada de muito bizarro, né? Nada muito usado, né? Não, bem sólido. E o próximo deck, então, é esse Cosmo bizarro. Inovador. Super. Extra de 13 cartas. Então é um Cosmo. Tem algumas coisas que eu discordo nesse deck e outras que concordo. Eu vou começar discordando de uma coisa que ele fez aí, que é usar uma Farm Girl só. Eu defendo bastante usar 2 Farm Girl, mas uma só eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco também, cara. Eu entendo todo o lance de você comprar muitas Farm Girls, várias vezes você não consegue passar o ataque, porque um monte de coisa pode acontecer, mas se você pode deixar de ganhar um jogo porque não existe uma Farm Girl dentro do seu deck. E eu acho que o risco de você ficar com Farm Girl que você não consegue usar e pesando também o fato de vai ter vezes que você vai dar um teleporte e tudo que você queria na sua vida era ter uma Farm Girl no seu deck. Cara, eu iria de segunda Farm Girl aí facilmente no lugar de alguma carta, cara. Qualquer carta, né, cara? Start, foda-se. Start aí.
Pois é, tira esse Upstart, foda-se. Tem mais alguma coisa que vocês acham legal, acham esquisito? O Cosmotown tá inovador também? O Cosmotown, tem algumas pessoas usando 2, mas ele é meio difícil você ver alguém argumentar contra 3 Cosmotown, que é uma carta muito boa no Cosmo. Uhum. Então, acho que até o propósito de usar 3 não é nem a questão de reciclar, né? Até porque o cara não vai querer destruir nem a primeira. Mas, por exemplo, você vai querer ver ela o quanto antes, né, cara? Então, uma chance a mais eu acho interessante por... Exatamente. Ela é bem sólida, assim, tipo, é uma carta que dá pra usar 3 fácil, sem medo. Na época do ICS Brasil, eu conversei muito com o Pedro Coelho, moleque aqui de Volta Redonda, joga muito bem de Cosmo. Ele sempre falava, cara, o Cosmo tem um problema que é impossível de solucionar, que é a Cosmotown. Você quer comprar ela logo, mas você não quer comprar várias e, tipo, não tem o que fazer. Você precisa comprar ela logo, mas se você comprar mais de uma e colocar, tipo, 3 e botar Terraform pra comprar ela logo. Mas se você comprar mais de uma, é, tipo, horrível. Mas se você comprar nenhuma, é horrível também. Naquela época, o Cosmo era bem ruim. E eu falei, amigo, você tá com o deck errado. Inclusive, o deck ganhou o torneio, mas, tipo, foda-se, era o deck errado ainda. Mas... isso não muda, o resultado não muda nada disso. Mas... Essa é uma parada que é real, sabe? Esse cara com certeza sentiu a mesma questão e a solução dele foi, ok, não preciso tanto do Cosmotown. E eu acho que faz até algum sentido agora. Naquela época onde o Pedro tinha falado isso, e eu concordava com ele, você não tinha o Tinkan, sabe qual é? E agora tem tipo Tinkan, Call, Cosmojo, né? Que são cartas que elas dão vantagem, né, cara, pra você. Melhora muito. Talvez não precise de tanto, eu acho que faz mais sentido o cara fazer isso agora do que antes. Agora você tem o Tinkan, que é mais. Tipo, você pode não abrir de Cosmotown e abrir de Tinkan ou de Reason, de teleporte. Tipo, antes não, ou você abria com uma mão. Tipo, antes você não podia ser primeiro de Cosmo, era horrível ser primeiro de Cosmo. Agora você tem uma jogada. Tem até gente que prefere. Não, muitas vezes é melhor, cara. Se você abre Tinkan e qualquer dessas traps aí que vocês estão vendo, qualquer uma, você tá bem, pra cacete. Provavelmente ele queria ser primeiro sempre. Provavelmente. Esse deck é basicamente disso. Se você olhar, o deck é totalmente focado em fazer o Tinkan, cara. É tipo Tinkan, aí tem os alvos do Tinkan, aí tem mais outros pilotinhos aqui mínimos que ele precisa usar só por versatilidade. E o resto é tudo carta que interage com o Tinkan. Teleporte pra trazer o Tinkan. O Reason é basicamente pra trazer o Tinkan, porque é 1 ou 8 traz o Tinkan. E todas as traps, menos o Warning, são dependentes. Não, e o Strike, óbvio. Tipo, são 7 traps. São dependentes do Tinkan resolver. Pois é. Assim, pra tirar bastante valor, né? Dá pra você dar um call sem ser por causa do Tinkan, mas é mais improvável. E ele até preferiu, tipo, tirar tetes do Cosmo, assim, que normalmente usam, tipo, pra botar 3 Upstart, por exemplo. É tanto pra comprovar isso, né? Ele só queria fazer, tipo, Tinkan Turbo, né? Não, totalmente Tinkan Turbo. Tanto que ele nem focou em dar OTK. Você pode perceber isso pela tirada da Farm Girl e é colocada de Upstart. Tipo, é bem claro, né, que bem claro. Ele é um deck que tenta como que se diz? Ir atrapalhando o oponente, tipo, o Strike, interagindo com o oponente. O Call interage com o oponente, o Oasis também, o Warning, o Cosmojo nem se diga, tá ligado? O Cosmojo é tipo insano nesse sentido. Se dá um Cosmojo num Destroyer, remove uma e destrói outra com o Sleep Rider. É muito forte. Muitas vezes isso dá problema, né? Com certeza. O que você achou das... Rapidinho, deixa eu completar aqui. O que você achou dessas stats? O Hijack e o Mystic, que basicamente são as stats do deck dele, né? Uhum. Cara, eu, falar a verdade, eu joguei pouco de Cosmo, nem sei direito como funciona. Eu tô ligado agora como essa forma de jogar nova com o Tinkan e tal. E é totalmente dispensável essas stats, assim, tá ligado? Eu não vejo como atrapalharia precisar deles, entendeu? Então acho que é mais uma opção pra poder limpar o campo, pra poder prosseguir. Tipo, o deck já chateia bastante o adversário, então você tem umas bombinhas aí que piora a situação do cara. Então, por exemplo, você consegue tomar o controle e depois chatear o cara com as cartas de Cosmo mesmo. Ou com o Cal, com todas essas coisas aí que ele faz que o Tinkan. Faz sentido. O que você ia falar, João Pedro? Complementa, né? É verdade. Não, eu ia falar que ele usa Mystical até porque é uma carta muito
é bem decente contra Dracopals, assim, quando o cara começa com um strike, que nem sempre ele comba super hard com Avery, Sorcery, etc. Normalmente ele seta um strike, então ele consegue dar místico jogar, que é bem importante. E tomar, tipo, se ele tomar strike no Tinkan sendo segundo, é horroroso esse deck. Assim. Também. Então, acho que ele precisava de alguma coisinha aí para ser segundo. Quando ele fosse segundo, ele conseguisse fazer alguma coisa. Não, é engraçado a predileção, né, dos jogadores que o Monarca usou o Twin Twister, o Cosmos ou Mystical, e isso provavelmente é por motivo dos Dracopaus estarem usando majoritariamente, imagino, a Ariadne com Solen Strike. Então, são essas mudanças do metagame que guiam os jogadores a escolher umas cartas em detrimento de outras, né? E por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, que não dá para copiar decklist de bobeira, assim. Você pode olhar como a gente está fazendo aqui, analisar e entender as razões pelo que as coisas estão acontecendo, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. Mas olhar por olhar e falar, não vai resolver os problemas. Esse código aqui ficou inseguro, deixa eu copiar ele aqui. Não é bem assim. Acho que outra coisa que a gente pode falar desse deck é uma carta que é bem discutida no Cosmo, na verdade, que é o Reasoning, né? Ele é super discutido. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que vocês acham? Cara, então, agora, tipo, é difícil falar do Reasoning, porque, sei lá, tem tantos gamas tem um monte de level aí, cara. Tipo, se o Reasoning cair mal, né? Só que, sei lá, é uma carta tão aleatória que às vezes dá um pouco de nervoso de usar, sabe? Eu acho até interessante, cara. Eu acho ele muito bom porque... Então, justamente por conta dos níveis, né, cara? Ele tem diversos níveis, o que deixa óbvio o uso dela interessante. Ele até retirou os pilotinhos para poder pegar as naves direto. E... Cara, imagina assim, se você fosse tirar o Reasoning, o que substituiria, tá ligado? O deck já tem 3 upstart aí que provavelmente não precisava já, mas ele colocou, entendeu? Então tem espaço. Eu acho que é uma carta que se encaixa, que consegue fazer o seu deck rodar de uma forma muito estúpida, ou às vezes idiota, se o cara por sorte acertar, entendeu? Eu acho que vale o espaço que tem aí, cara. Porque eu não saberia substituir olhando agora o deck, cara. Uma parada legal da Reasoning também é que, como a gente já falou 1000 vezes, tipo, o Dracopals com Ariadne era o deck mais popular. Então o Mystical se encaixa nessa categoria e o Reasoning também. Porque você consegue dar Reasoning e fazer alguma coisa dentro do strike do cara. Interessante isso mesmo, cara. Não pegar, não. Então, basicamente... É como se fosse um double summon aí pro outro bicho. É basicamente um double summon, muitas vezes. Assim, às vezes cai uma nave, ou tipo, se cai nave ou piloto, você tem jogadas, se cai a nave, você tem um Cosmos pra jogar, e tem Cosmos com strike, com nave, que é forte, sabe? Então, o Reasoning tem uns negócios legais, mas, sei lá, dá meio agonia de usar ele. Eu não sou, assim, eu entendo todos os argumentos pró, mas o argumento contra, que é o bem simples, é se o cara acerta o Reasoning. E... Menos um instante. Cara, se você começa o jogo, dá um Reasoning e você erra o Reasoning, cara, qual é a chance de você ganhar esse jogo? É mínima. Você começa com 4 e elas têm que ser muito boas. Ela tem que ser tipo assim, Warning, Strike, Call, Tinkan. Tem que ser essas 4 cartas, o resto da sua mão, sabe? Porque... E isso aconteceu, se eu não me engano, teve um jogo que eu narrei, eu não sei se foi no DN ou se foi no ICS, foi um desses jogos que eu vi no DN e fiz o comentário, que o cara começa a dar Reasoning, perde o Reasoning e tipo, perde o jogo. A mão dele era tipo Call, Cosmojo, sei lá. E eu sei que muitas vezes ele vai acertar, mas normalmente o cara vai falar 1 ou 8, então você já elimina 3 opções, certo? 3 opções das boas. Vamos supor que no primeiro turno você não abre de Tinkan, correto? Nem teleporte. Então o seu Reasoning está tentando achar um Tinkan, um Destroyer. É isso que ele está tentando fazer, porque o Destroyer vai virar Tinkan. Na verdade, o Destroyer vai virar Strawman vai virar o Destroyer vai virar Tinkan. E é melhor fazer assim, né, normalmente. Então, 3 dos seus acertos você vai errar, porque o cara ou vai falar 1 ou vai falar 8, é muito provável. Então você tem tipo 3 acertos bons e os outros nem são tão bons assim, porque ou é Sleep Rider, não tem nada no campo, ou é Forerunner, ou é aquela porra de 3000, ou é um monte de bichinho que não faz nada.
eu não sei, sabe? Me incomoda bastante. É o tipo de carta que faz você perder torneios. Eu não gosto. Não, com certeza, cara. Ele tem alguns. Ele tem algum. É assim, ele tem um resultado muito bom, que é um Tinkan acontecer. Normalmente, né? Tem vezes que qualquer coisa é decente no meio do jogo. Eu tô focando mais no início do jogo, sabe? Tipo, no meio do jogo, você dá um Reasoning, cai um Sleep Rider, é decente, sabe? O que o João Pedro falou, se dá um Reasoning, cai qualquer coisa, é bom. Que no Pukan, desde que você não erre, é bom, porque é uma carta a mais pra você lidar com o strike, isso tudo, né? Faz sentido, é realmente interessante. Eu acho que talvez esse motivo ultrapasse o downside que eu tô falando, mas eu sou um cara meio pessimista em relação a essas coisas. Eu não gosto dessa carta assim, sinceramente. Eu não sei se isso é pessoal ou se tem alguma lógica. Eu não gosto de correr muitos riscos. Isso é uma carta de alto risco na minha cabeça. Totalmente, cara. É muito alto risco, cara. Tipo, às vezes é ganhar ou perder, tipo... Então, sei lá, não dá. Eu não usaria se eu jogasse de Cosmos. Assim. O que o falou, que tipo, o que botaria no lugar? Realmente é uma pergunta bem válida. Porque eu não sei. Provavelmente, sabe o que provavelmente seria? Seria tipo o terceiro Cosmojo. O Cosmojo não, desculpa, Cosmotal, mas a segunda Farm Girl e mais alguma carta, sabe? Seria consistência. Alguma coisa assim. Seria basicamente isso. Seria alguma coisa nesse sentido. O que ok, sabe? Enfim, o main deck é mais ou menos isso, né? O side ele usa 14 cartas. Essa última carta aí foi uma aposta que ele fez com o dono da loja que ele joga Yu-Gi-Oh! Lá. Que se ele topasse o ICS usando essa carta tosca que estava no site, que eu não lembro qual que era, ele ia jogar de graça na loja do cara pra sempre. É sério. Boa. E aí agora ele vai jogar de graça na loja do cara pra sempre. Então, eu nem botei ela. Então o cara tinha um side de 14 cartas e tipo, tá bem metade simples o que esse side faz. Caraca, velho. Acho que não tem tanto segredo, né? Óbvio o Cyber-Dragon Sistenal pra Mirror. Mágica Restrict claramente pra Monarca. Eu acho que tem uma carta que talvez muitas pessoas não conheçam. Não sei se isso é um senso comum hoje em dia. Que é o Mágica Deflector, que é uma carta muito boa contra a Monarca, né? Alguém explica aí o que ela faz aí, que tem gente que não sabe o efeito. Quando você atira, ela é como se fosse um trap stand spell, só que, por exemplo, ela nega todos os outros tipos de spell, sem ser monstro pêndulo e sem ser spell normal, por esse turno. Então você dá tipo uma stun de spell que não seja normal spell durante o turno, até o final do turno. Você definiu bem, é tipo um trap stand de spell que não seja normal nem pêndulo. Então, contra a Monarca, que é a match que essa carta é usada, ela pega o campo, porque ela pega então, se ela não pega nem normal e nem carta pêndulo, ela pega equipe, quick, contínua e campo. São essas 4. E tá escrito nela, né? Então, ela tem uma coisa engraçada que é agora que tem a introdução do monstro pêndulo, né? Acho que devia sair uma errata, alguma coisa do tipo. Mas não deixa de ficar funcional, né? Mas ela não pega pêndulo, não. Porque, se eu não me engano, é porque pêndulo ele não é uma carta contínua. Enquanto ele é pêndulo, ele é um monstro pêndulo. Tipo, uma categoria. Então, mas acho que seria legal. Funciona como uma carta contínua, mas ele não é uma. É diferente. Enfim, seria melhor se ele pegasse pêndulo, ele melhoraria bastante. E aí, na match contra a Monarca, ela pega o Stormforth. Pós-side, ela pega os místicos e Twin Twists que protegem a Mágica Restrict. Então, se tipo, você abre Deflecto, Mágica Restrict, aí você clica Mágica Restrict, o cara dá místico, você dá essa carta e o cara tipo, perde o jogo. Porque você nega o místico e o cara não pode ativar nenhuma contínua, nenhuma equipe, nenhuma quick até o fim do turno. E que é basicamente o resto do deck dele, porque a contínua é Return, o campo é o Domain e a quick é o Stormforth. Esse deck, normalmente, tipo, eu acho que o que ele quer mais é negar o Stormforth. Assim. Óbvio que proteger o Restrict é óbvio, muito absurdo. Com certeza. Aí, proteger o Stormforth, né? Não, o Cosmo ele é muito fraco contra o Stormforth. Tipo, o Monarca, a primeira coisa que ele faz é dar Tenacity ou Domain e buscar o Stormforth, caso ele não tenha comprado. E tipo, é idiota, o cara da Stormforth, se tipo, caralho, o que eu faço? Pois é, cara. É desesperador, desesperador.
E aí provavelmente é muito por isso. O extra dele não tem nada muito diferente. Ele não usa nenhum rank 4. É porque ele só tem um level 4. Não tem como. Só tem um level 4. Pode crer. Ele tem uma parada legal que ele usa esses Cyber Dragons aí, louco. O Cyber End. O Cyber End e Cyber Toon. Pra se o cara der Solen Warning ou Solen Strike no Cyber Dragon nova, ele sai sarrando com esse bicho aí. Tem isso. Praticamente por isso. Não, e o Nova interage. Eu não sei se isso aconteceu, mas o Nova interage com o Cyber Dragon. De verdade, que ele usa no side. Tipo, é doido. Ele pode ter 2 Sleep Rider e ter tipo. Se eu não me engano, cara, agora eu não tenho certeza. Mas o Nova ele não renasce o Cyber Dragon? Faz special do Grave? Não tem uma porra dessa? Não sei. Eu não Eu não sei o efeito. Eu sei o efeito dele que dá o boost. Eu acho que só tem o boost e o. Eu tenho um Nova aqui, vou descobrir agora. Eu acho que ela só dá um boost de 2.100 e faz special de uma fusão quando sai do campo. Viu? Você pode tirar um material e trazer um Cyber Dragon do Grave. Nossa, não sabia disso. Então se tiver um Cyber Dragon no teu Grave, você pode pegar 2 Sleep Rider, fazer o Nova, tirar um material, trazer o Cyber Dragon e fazer um Chimera Attack na mirror. Caralho. Combos. Combos. Gostou do meu combo? Eu acho que ele vai funcionar muitas vezes. Cara, mas não é horrível. Não é impossível você botar 2 Sleep Rider. Não é possível. Imagina, cara, é uma opção, né, cara? Aí você tem um Sleep Rider, você consegue baixar outro Sleep Rider, matar uma trap, fazer um Nova. Que porra é essa, cara? Tem que pensar assim, cara, pra um deck que não usa o extra é uma opção. Você não vai querer com certeza. poder fazer e não ter, tá ligado? Eu acho que eu esqueci de botar um Infinity. Faria sentido um Infinity aí. Eu esqueci de botar, com certeza. Com certeza. Eu esqueci, eu vou falar, não, mas tem o Infinity, né? Aí eu olhei, cadê o Infinity? Falta o Infinity. Ou será que eu esqueci 2 cartas? Não sei, porque quando eu fiz o deck no DN, eu falei, pô, o cara tá só 13, não sai. Porque eu vi o vídeo e fui montando o deck, sabe? Aí eu considerei deixar passar um Infinity, não sei se eu deixei passar mais um. Mas agora já era, né? Ele usa um monte de rank 5, né? Um monte de rank 5, vários. Todos. Ele usa até o promo lá. Esse é promo de torneio. O Delzerg. Não, nem sei o que faz. Nem sei o que faz, não vou pesquisar isso agora. E provavelmente não precisará saber também. Pelo menos não aqui no Brasil, acho que ninguém tem essa carta. Então o deck de Cosmo é mais ou menos isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Acho que não, cara. Eu só fiquei curioso pra saber qual carta é essa, pra ver se algum lojista topa fazer esse desafio também. Né? Não, era uma carta que o dono eu ouvi ele falando no vídeo, era uma carta que o dono da loja gostava muito. Então ele falava para os jogadores que jogavam na loja dele que se alguém, não sei se topasse o torneio usando ela no side, ou tivesse alguma feature match usando ela no side, ele ia jogar de graça para sempre na loja, sem pagar a inscrição dos torneios. E aí ele botou lá. Bom, mas é um bom investimento, cara. Você gasta um espaço do seu site para potencialmente economizar muito dinheiro ao longo do tempo que você jogar. Com certeza. Eu acho que eu aceitaria isso. Fácil. Não aceitaria? Aceitaria, cara. Com certeza, cara. Né? Sem dúvida. Você jogaria com 14 até você topar um torneio e pronto. Você economizou cada torneio 15, 20 conto, tá maluco, cara? Pois é, cara. Olha a economia que o cara vai fazer, cara. E ainda ficou segundo no ICS, né? Diga-se de passagem. Ainda tirou um troco. Então é mais ou menos isso. A gente vai fechar os decks aqui de Praga. Óbvio que tem muitos outros decks, mas a gente escolheu esses 3 aqui. São de jogadores conhecidos e são decks diferentes e tal, então a gente resolveu falar deles. E aí, para terminar, o nosso último assunto de hoje, desse Mindcast, esse último fim de semana agora teve o Alter Reality Games e quem ganhou foi o Calvin Tarran, usando um deck bem diferente. Muitos de vocês já devem ter visto. Ele usou Super Quantum. Poderoso. Isso é muito bizarro. Esse deck é totalmente focado em fazer o Megazord lá, que é tipo um Towers. Eu não lembro direito o que ele faz, mas eu sei que ele é bem difícil de morrer. Eu sei que ele é um mistake, ele é um mistake.
É assim, ele tem efeitos conforme o número de materiais que ele tem. De acordo. Mas o efeito... Mas geralmente ele é feito com tipo zilhões de materiais. Então ele acha que ele ganha todos os efeitos. Então... tipo, ele faz com os 8, 9, sei lá quantos materiais. Fica uma coisa bizarra no DN. Eu já vi um cara fazendo um DN, tipo, é bizarro, sabe? Então esse deck é totalmente focado, é um deck de combo. Ele começa e tenta combar. Como vocês podem ver, esse deck ele usa Brilliant Fusion, que comba, Instant Fusion, 3 Rizom, 3 Teleportes, Soul Charge, todos os Terraforms que buscam tanto o campo que é necessário para poder fazer ele, e os Chicken Games como uma carta de compra, Upstart. E a única coisa que ele não usa que é combo é Strike. Eu acho que é para as vezes que ele não comba, mas ele faz um campo decente, ele seta Strike ou Warning e não perde, né? Ou até mesmo quando ele faz, né? Porque aí você seta uma defesa pro out do cara. Tipo, mas o out do cara quase não existe. Esse é só o problema. O poder. É verdade. O Dracopal, se eu não me engano, os decks do jeito que eles são usados hoje em dia, né, não tem out. Assim, a maioria dos decks não tem out de main deck. O único deck que eu acho que tem out é o Monarca. Se conseguir colocar o campo e 2 monarcas grandes no campo, porque aí eu não me lembro exatamente o efeito desse bicho, mas eu sei que se você bater com um, ele dá um efeito lá, e eu acho que ele mata um monarca, e aí o outro consegue bater cabeça, porque fica com 3.600. E esse bicho tem 3.600 de ataque. Se eu não me engano é isso. Eu posso estar errando, mas eu acho que é isso. O monarca tem out. Até que não é um out tão absurdo assim. Mas é mais difícil quando você tá tomando um mistake, né? Sim. Aconteceu, né? E tem mais coisa. Cara, eu não me lembro o efeito da casa exatamente, a gente devia ter olhado, né? Mas a gente não olhou. Então. Ele faz esse bicho que é difícil de matar. Outra carta que eu acho que vale a pena a gente falar é esse bichinho lá. Cara, essa carta, toda vez que eu leio ela, eu não entendo. É esse bichinho level 1. Eu não sei o nome dele. Só sei que quando você baixa ele, você tipo, ganha o jogo. Ele faz tipo 10 efeitos. Que porra é essa, cara? Como que ele faz a carta dessa? Eles são 10 mental. A Konami fuma crack. Que porra. Cara, essa carta não faz o menor sentido. Eu fico indignado, cara. Como que eles me fazem a carta dessa, cara? Eles estão a fim de me sacanear. Só pode ser, cara. Mas isso acontece direto. Monkey Board é uma carta que não faz sentido também. Pois é, cara. Cara, essa carta é assim, você tributa ela, aí você faz tipo mais 3, foda-se. Que é isso, cara? Porque é assim, você pega 3 bichos do deck Quantum, que são esses 3 que você tá vendo, o azul, verde e vermelho. E aí eu acho que aleatoriamente um vai pro campo special e os outros vão pro grave. Só que todos os Super Ghosts fazem coisas, quando ou vão pro campo ou vão pro grave. Então, tipo, todos os efeitos ativam. Aí você, tipo, com uma carta sozinha, faz todos os efeitos, de todos os bichos. É muito bizarro, muito bizarro. Quando essa carta entra, acaba o sonho, cara, toda vez. E tem várias interaçõezinhas, eu tinha comentado com vocês antes até, né, agora eu vou passar pro pessoal, que dá pra você fazer, tipo, assim, qual é o nome dessa carta? Brilliant Fusion. E aí você joga o Garnet, joga esse bichinho, que é Light. E aí você faz o Serafinite, que é level 5, é muito importante. Porque para fazer o grande bicho aí malvado, ele tem que fazer o Exceed level 3, que é o azul, o Exceed vermelho e o Exceed verde. E o azul é 3, o verde é 4 e o vermelho é 5. O Serafinite C5 ajuda muito, porque ele te dá um summon extra, que é super importante, e ao mesmo tempo é um corpo level 5 para poder fazer esse Exceed level 5. Esse deck é muito bem bolado. Eu não sei se foi o próprio Calvin Tarran que fez, mas é muito bem bolado. É irado mesmo, cara. Muito criativo. Aí tem o combinho, se eu não me engano, o vermelho quando entra, ele pega um do Grave e bate na mão, não é isso? Cara. Alguém sabe? Acho que quando vai pro cemitério, né? Não, quando ele vai pro cemitério ele renasce. Ah, ele renasce? Ah, tá. Então quando ele é normal ele adiciona um do cemitério. Eu acho que é. Não sei. Será que a gente tá falando besteira? Não tenho certeza. Mas eu acho que quando ele entra ele pega um do deck, eu acho que é do Grave. Um do Grave e bate na mão. E aí você pode pegar... do Grave. Você olhou aí? Uhum. Então, aí você pode tributar o seu Serafinite.
e pegar ele do Grave e botar na mão, e aí você ganha um summon extra. Tipo, você tributou usando o summon extra do Seraphite. E agora você tem o seu normal summon do turno, você pode baixar normal summon e tipo, ganhar o jogo. Basicamente, quando você resolve esse bicho, é bizarro, cara. Você tipo ganha. É muito doido, cara, é muito doido. E aí o campo é quem faz o Megazord lá, doido, porque acho que você joga o campo Grave quando você tem os três, né? As três cores de Exceeds. E aí você faz o Megazord. E os Exceeds também podem ser feitos pelo campo, porque você pode descartar uma carta da mão. Por exemplo, você tem o verdinho, o verde normal no campo, o monstro normal. Aí você pode descartar uma da mão e botar o Exceed verde em cima dele, sabe qual é? Tá bom? Você tem várias maneiras. Então você transforma uma carta na sua mão num Exceed no campo. Tudo que você precisa é juntar os três bichos e botar o campo. E aí você faz isso. Várias vezes você termina o jogo, você passa o turno assim, com só esse monstro. Mais nada. E você ganha, você ataca até matar. Pelo que eu vi, qualquer mão que você comprar Soul Charge você ganha. Qualquer uma. Tipo, é praticamente impossível. Se você comprar Soul Charge e não ganhar. É meio doido, cara. Esse deck é doido. O deck é loucaço, cara. Loucaço. Mas assim, esse é aquele deck que ele se encaixa muito num vídeo que eu fiz uma vez, que eu falava até um pouco sobre o Towers, né? E é bem parecido, que é quanto melhor, pior, né? Esse deck aí, ele se encaixa perfeitamente nisso. É o tipo de deck que, se ele fica popular, ele fica uma merda, porque aí as pessoas sideiam e o site que esse deck toma é muito simples e muito fácil. O melhor carta de site contra esse deck é o Kaiju. Né? Você dá um Kaiju no Megazord, ele sai do campo e acabou o sonho. Você perde o jogo. Não, acaba o jogo. Não, acaba o jogo, porque o cara tipo, gastou todas as cartas dele. Né? E a questão é, esse deck foi um ótimo metacall para o torneio que foi o Alter Reality, onde ninguém usava Kaiju em lugar nenhum. Agora, se esse deck ficar popular, as pessoas colocam os Kaiju just in case, né, no side, e o Kaiju é decente em outras matches, principalmente contra Cosmo. Isso pode rolar, o cara, pô, sei lá, esse deck ganhou o último torneio, vai ter o torneio de Las Vegas agora, né, o ICS. Então o cara, pô, sei lá, né, o cara ganhou essa merda, deixa eu botar os meus Kaiju aqui, pega Cosmo também, não vai ser ruim, vai que eu pego essa merda. E aí esse deck vai pegar um deck de Kaiju, não um deck de Kaiju, um deck que use Kaiju e vai perder os jogos. Com certeza. Isso é uma coisa que pode acontecer bastante, cara. Tipo, às vezes o deck vira uma tendência, né? E você não sabe. A chance disso acontecer é bem alta. De botar em site contra esse deck. Ele morre por outras coisas também. Eu não tô. A carta que eu mais lembro que dá out nesse bicho aí é o Kaiju. Mas tem outras coisas também que eu vi comentando em outros lugares, mas por esse torneio foi um metacall ótimo, que ninguém estava usando nenhuma dessas cartas que davam out nisso. Então parabéns aí pra ele por ter tido um metacall ótimo. E é assim que se ganha torneios mesmo, você não precisa ter o melhor deck de Yu-Gi-Oh! Você pode ter o melhor deck de Yu-Gi-Oh! Para aquele dia. Aliás, o melhor deck de Yu-Gi-Oh! É o melhor deck de Yu-Gi-Oh! Para aquele dia. As coisas são muito pontuais no jogo, né? E aí o side dele, ele usa Draw, Max, Dark Hole, ele basicamente usa várias cartas quando ele vai ser o segundo, né? Eu imagino que ele, do Draw, Maxi, Dark Hole, Místico, Intuition, muitas dessas cartas ele deve botar sendo o segundo. Hijack, né? Necrovale ele usa porque ele usa 3 Terraform, então... O Necrovale ele deve colocar contra o quê? Contra a Monarca? Acho que cara, imagino que sim. Deve ser, né? Porque o cara não pode dar conteísmo, nem Prime. Imagino que sim. Ele sempre escolhe ser primeiro e quando ele é obrigado a ser segundo, ele deve colocar essas cartas. Draw, Maxi, Dark Hole, Hijack, principalmente contra o Dracopal. E aí ele deve botar o deck dele todo sendo segundo e tentar combar menos. Mais ou menos isso, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar nesse lindo side? Cara, não conheço, pra ser sincero. Você não é então, a coisa mais óbvia. Cara, vou ser sincero, eu não sabia. O Paulo falou pra mim, cara, só dá uma olhada nesse deck aqui. Aí eu falei, pô, beleza, né, cara? Só que eu não sei absolutamente que nenhuma carta faz esse deck. Se eu jogar nesse torneio, no próximo torneio da Você sabe que o Garnet faz. Ele vem na sua mão. Ó,
desse Nem esse deck. efeito do Garnet, não tá escrito nele não? Exatamente, ele tá escrito isso. O efeito dele é só esse. Se eu jogar contra esse deck, eu vou, tipo, só falar, beleza, cara, tem um negócio aí, você fez e tá, você ganhou. É isso que vai. Bota Kaiju, João Pedro. Vou botar. Bota Kaiju azul, vermelho, rosa. Todos. Claro, pra fazer um altzinho contra esses amigos aí. Acho que a gente devia jogar de Kaiju, me atacar o perfeito. Melhor, né? Bota aquele Brain, não sei o que. Qual é o nome daquela carta que pega os bichos de volta? Remove Brainwashing. Isso aí. Remove. Essa é a pet do momento. Vai combar, né? Vai combar. Forte pro meu deck. O que você ia falar, Hugo? Então, é engraçado o side dele, né? Por exemplo, esse Drawing Lock, eu não sei se ele usa pro Monarca também, além do Dracopause, né? Porque eu acho que basicamente contra o Monarca ele só precisa destruir atrás, né, cara? Porque se ele tiver com o campo lá e um tributado, acabou o sonho dos caras, porque o deck não faz nada. Eu acho que contra o Monarca ele coloca do Dark Hole pra frente. Todas as cartas. Então. Na verdade, eu tenho certeza que ele faz isso. Contra o Monarca ele bota do Dark Hole pra frente. Não sei o que ele tira, mas o que ele bota isso, ele bota. Ele deve tirar... Bom, não sei. Ele deve tirar o Garnet. Eu não sei, talvez seja, sabe por quê? Talvez ele tire Engine de Garnet, porque ele deve jogar o game onde ele não tem como começar. Duas coisas. Contra a Monarca, o cara tem alt natural, que é isso que eu falei, o negócio lá do campo. Eu não tenho certeza se é isso, mas eu acho que é. Então tem um alt natural. E então focar o seu deck totalmente num combo onde o próprio deck consiga tirar parece ser meio tosco. E a outra coisa é que quando ele for segundo contra a Monarca faz muito sentido ele colocar tipo 3 místicos, hijack, milhões de coisas, porque o deck dele é um de Exceed, né, cara? É só isso. Os bichos dele não ganham o jogo sozinho, quem ganha o jogo dele são as cartas de extra deck. E esses bichos Quantum, Exceed, tipo, eles são genéricos, mas no quanto eles são bonsaços, porque se você tiver o material certo embaixo, da mesma cor do monstro, eles podem fazer o efeito deles no turno do oponente. Então, tipo, é bizarro. Esse de 2.800 que eu uso no BA, né, que mata Spell Trap, quando tem um conto azul embaixo, ele mata Spell Trap no turno do oponente. Que porra é essa, cara? É bonzão. Bonzaço. É bonzão. Você mata uma no teu e mata uma do cara. É irado. Eu acho que outra coisa que tem que falar é o Instant Fusion. Que ele usa o Instant Fusion para trazer ou level 5 ou level 4, que é o Norden e o outro amiguinho, o Panzer, que ajuda a fazer o combo. Se ele precisar de uma peça level 5 para fazer o Exceed level 5 que falta para fazer o Megazord, ele dá instant no 5 ou no 4, caso seja necessário. E no 4 é melhor ainda, porque ele pode dar instant no 4 e trazer o 3 do Grave. E aí são dois corpos. Mas aí acho que se ele tiver um verde no Grave, ele pode dar Instant Fusion no Norden, trazer o verde e aí fazer já o level 4, o rank 4. Fusion, melhor carta. Esse deck é bem interessante, cara, mas eu acho que, como eu falei agora há pouco, né? É o tipo de deck que se fica popular fica ruim. É o tipo de deck que se esconde pra jogar um torneio só e fala, eu não vou tocar mais nisso. Sim, exatamente. Né? O que é legal, é maneiro ter essas coisas. É um deck que assim, caraca, esse deck é muito bom se ninguém souber que ele existe. E esse deck fica uma merda depois que sabe que ele existe. Tipo, não que saiba que ele existe, mas que ele seja uma coisa que as pessoas respeitam. Por exemplo, uma coisa que a gente comentou um pouco, agora há pouco foi no Monarca, né? FTK, que é assustador. E não é assustador só pra gente, é assustador pra todo mundo. E o Monarca FTK topou no Praga, né? No ICS de Praga. Na semana seguinte foi esse Alter Reality Games. Caralho, várias pessoas na Alter Reality Games estavam usando cartas antes da FTK. Várias. Eu vi vários profiles e vários estavam usando. Que era o Renewata, tem um Performapal lá que nega dano, que se descarta da mão e nega dano. Não é o Juggler, é outra carta. E tem uma outra carta estranha lá que faz a mesma coisa. Eles usavam tipo uma de cada, porque se o cara de FTK colocasse Prohibition, ele podia falar uma delas e você tinha as outras duas. E se você comprasse qualquer uma delas, você ganhava. Tipo, muito bizarro, sabe? E aí o FTK fica muito mais difícil de topar. Quando um monte de gente tá usando 3 cartas de side deck, 20% da porra do side deck só contra você. E uma carta que o cara compra, você perde.
né? Que é muito bizarro, né? O que acontece com o Kaiju nesse deck aí? É parecido, eu lembrei do lance do Monarca porque o Monarca aconteceu de ficar muito. Tipo, o Monarca já tinha topado um regional antes do ICS Praga, mas ninguém ligou muito. Mas aí foi em Praga e ganhou do cara que tava 10-0, ainda foi na stream. E aí o nego ficou meio caralho. Tanto que o nego ficou meio caralho que no torneio seguinte, que foi a Alter Reality Games, já tinha um monte de gente usando essas porra no side. Imagino que no ICS Las Vegas agora vai ter um número de pessoas usando Kaiju. Não é verdade? Com certeza. Mais ou menos isso. Vocês querem que eu acrescentar alguma coisa nesse poderoso deck? Eu sei que vocês não sabem muita coisa sobre ele, nem eu sei muita coisa sobre ele. É o nosso poderoso deck de Power Rangers, né, cara? É verdade. Os pilotinhos e suas naves, ele que faz o Megazord da alegria. Cara, o que tem que acrescentar nisso desse deck é você ter fé contra ele. É um bom começo. Tem que botar a fé de main deck, né, cara? De main deck. Não dá nem pra sair de a fé mais. Hoje em dia tem que ser de main deck. Quando ele começa lá, cara. Cara, você tá jogando, o cara dá um brilhante fusion, você fala, Deus. Pronto, você tem que fazer algum. Tipo, só sorte não adianta, cara. Você tem que começar a apelar pra divindades. Exatamente. Cara, o cara dá um brilhante fusion, joga um quanto pro Grey e fala, é isso, cara. Você só tem que usar a fé, cara. É assim que tudo termina. É assim que tudo termina. Não tem mais o que você fazer. Quando esse deck você usa a fé e o resto é o resto, cara. Tem algumas coisas que dá pra. Tá, esse deck não tem tanto, mas lá o deck de Monarca, que também a fé é muito importante. Tem algumas coisas que podem ser feitas, por exemplo, as cartas como Strike ou Warning, você pode usar em si mesmo para poder diminuir a sua vida o suficiente a ponto de. Com certeza. Tipo, tinha algumas jogadas que o Longdown podia ter feito, que era fazer algum Exceed que desse para dar no turno do oponente, pra tipo, na end phase dar, sei lá, Dueler em Chain Strike no próprio Dueler pra perder 1.500 pontos de vida, pra diferença não ser 8.000 ele não conseguir dar Equalizer. Mas foi isso que ele tentou fazer, só que No a Game diferença 2. era tão grande. A diferença ficou exatamente 8.000, ele não pôde fazer. Tipo, se ele pagasse 1.500, a diferença ficava exatamente 8.000 no jogo do Top 32. Não dava. Sim. Tipo, é muito bizarro, porque ele começou com Dueler, Strike e Warning e não tinha como. Porque ele dava o Strike e ficava com exatamente 8.000. Aí ele até podia tentar baixar qualquer monstro e dar o Warning no próprio monstro. Pra diferença ficar menor. Só que o cara fez o combo na standby e ele não teve oportunidade de dar o Warning na própria carta. Dá pra dar o Warning no face-off? Tá. Não. Dá sim, é uma não, carta de Solemn Warning. Então, se ele tivesse face-off na mão, ele podia dar face-off e o Warning. Não? Como eu acho que ela não garante. Dá sim, eu acho que dá. Não, cara, acho que não. Porque não é obrigatório fazer o Special, importa, entendeu? nem É tipo aquele lance do Stardust. Nem Macrocosmos. Cara, você pode dar o Warning no tem um Macrocosmos. efeito, já pode, né? Verdade. Não é obrigatório trazer o sol lá. Cara, já dei muito Warning no Macrocosmos. Na época da Cara, eu também dei muito. Nossa, já deu muitas explicações também, toda né? vez o juiz tinha que vir, mano. Toda vez. No Insector também, cara. No Insector também rolava. O Warning no Macrocosmos era de lei. Eu acho que dá pra dar no face-off. Então, uma das maneiras que o cara tem é, tipo, dar um face-off na draw pra dar o warning. Tipo, é muito foda. Ou ele tem que setar o face-off pra fazer isso na end do oponente. Porque se der na draw, já não dá mais tempo. Esse deck é muito louco de jogar contra. Caralho, que bizarro. Estamos pensando agora como faz pra ganhar esse deck. Tipo assim, se você vier com face-off no primeiro turno, você tem que dar algum jeito de dar Ariadne pra buscar o warning. Aí você não pode dar o face-off no turno 1. Você tem que setar o face-off. Pra dar o face-off no na turno do cara. Dar o warning, pra ficar a diferença 7.500 se tudo der errado. Entendeu? E aí você ganha. E a diferença cresce tanto assim porque o cara te dá upstarts e você ganha vida e ele paga chicken games, tipo vários chicken games. Porque tem pseudo space também. Ele paga tipo 1.000 chicken games. E aí ele fica pequeno de vida.
É bizarro. Esse deck é bizarro. Enfim, só algumas dicas aí caso vocês peguem esse deck. Se você tiver cartas que pagam vida, elas te ajudam. E você tem que sair dando em si mesmo. É tipo muito tosco. Sim. Eu lembro disso aí do Mundial, né? Que o japonês usou contra o Exodia lá, acho que é do Jarrell Pro Winston lá. Eu me lembro. Ele tava com aquele de Exodia com o Road to Escape, alguma coisa assim. Aí ele deu warning no próprio. Ele tributou, acho, os Insector pra baixar Gores e deu tipo warning nele mesmo, Solen, não lembro. Foi umas coisas cabulosas, cara. E é a mesma técnica, se você conseguir fazer isso, né? Em 2012, no Continental da Colômbia, que o Guilherme foi, ele jogou com o Santiago Vera na penúltima rodada, eu acho. E eu acho que ele quase ganhou um game que ele baixou um Reaper. Ele tava de Diamond Rabbit e deu warning pra bugar o Hope for Escape. E aí bugou o Hope for Escape. E aí o cara teve que dar o Hope for Escape comprando só uma carta. E aí o Guilherme só perderia se ele comprasse nessa uma carta o último Scarecrow. E aí ele comprou o último Scarecrow na última carta de uma Hope for Escape. E aí ele perdeu. Bizarro, ele acabou topando do mesmo jeito, Guilherme, mas ele quase ganhou esse jogo. E tipo, ele era o Santiago Vera, que é um cara que joga muito bem. Ele é um argentino. Ele que, mais parênteses, inclusive já foi pro Mundial. Ele falou que foi o único jogador que sabia jogar contra Final Countdown, que era um deck que a gente tava morrendo de medo. Você se lembra, João Pedro? Não, a gente se preparou pra caralho. A gente preparou pra caralho. Era um cara muito relevante, cara. Esse negócio de dar warning no próprio bicho, a gente falou disso milhões de vezes antes de ir pra... Isso foi em 2012, a conta que faz isso, antes de ir pra Colômbia. E aí a gente dá E era um cara, tipo... Era um cara hiper relevante, ele tinha ganhado o Nacional da Argentina com esse deck bizarro. E a gente até comentou depois do torneio, porque ele pegou um Six Samurai no top 16. Foi, tipo, bizarro. A pior match. Ele perdeu pro Six Samurai. Cara, se ele não pega o Six Samurai, talvez ele ganhasse o torneio. Porque ninguém sabia jogar contra. Ninguém sabia jogar contra, era um deck assim, totalmente bizarro. E ele sabia jogar muito bem com decks. Tipo, bizarro. Provavelmente, assim, mais gente deve ter se preparado, mas poucas pessoas foram. Acho que, tipo, a gente, mais uns gatos pingados, sabe? Que falou, ok, como que ganha desse deck? Com as cartas que a gente tem. Sim. Foi tipo isso. Foi maneiro esse torneio. Enfim, a gente saiu completamente do assunto, né? Um assunto puxa o outro. Então é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado A gente pode fazer um dia um Mindcast falando de coisas que aconteceram, né? Tipo, torneios do passado. Verdade, a gente pode. Uma boa ideia. Causos cast. Mind causos. E a gente já jogou tanto torneio, né, cara? Que acho que tem bastante coisa pra falar, né? Um dia a gente faz esse assunto. Se vocês quiserem esse assunto aí, se vocês estiverem ouvindo aí, se vocês quiserem esse assunto, comentem, que a gente pode falar de uns torneios antigos, de como que foi, como a gente se preparou, sei lá, do Continental de não sei quanto. Eu já joguei, tipo, zilhões de Continental, nem sei mais. Então, a gente pode comentar e tal, tem bastante coisa pra falar sobre esses assuntos que a gente lembra, né? Porque nem tudo a gente lembra mais. É verdade. Né? Então, é isso. Mas boa parte a gente lembra. Pelo menos do principal, né? Com certeza. É isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse Mindcast. Continuem acompanhando. Vamos fazer mais vídeos pra vocês. Se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem com a vovó, com o titio, com os seus amigos de jogo. E se inscrevam no canal. A gente tem muito mais view do que inscrito. Por favor. Se inscrevam no canal. Gente, pô. A gente sabe que vocês veem mais de uma vez o nosso podcast, mas vocês podem inscrever também, né? Você vê, tipo, 2 horas da gente toda semana. Tem que repetir pra absorver tudo. Sacanagem. Tudo altíssimo. Então, é isso, né? Se inscrevam, compartilhem com os amiguinhos. E até a próxima. Deem tchau aí. Vocês se despeçam. Valeu, galera. Um abraço para todos. Tchau. Um beijo em seus corações. Abraço, galera. Valeu.